Então, pessoal, nós hoje vamos estudar vidrarias e equipamentos de laboratório, né? Isso foi um tópico que eu abordei com vocês antes da pandemia, e agora eu vou dar uma revisada rápida, né? E também mostrar algumas características de equipamentos e vidrarias de laboratório. Inclusive eu passei um portfólio, não foi? Que era você fazer um desenho, né? Cada equipamento e vidraria e explicar. A gente vai ver aqui com mais afinco isso. Bem, a primeira coisa que eu queria mostrar a vocês em termos de vidraria são, vamos definir assim, o que é vidraria? São equipamentos de vidro, né? Ferramentas de vidro, literalmente, que são usadas em laboratórios de não só de química, mas de química, biologia, pesquisas médicas. E o que é mais conhecido, né, de vocês aí, eu acredito que seja o tubo de ensaio. Porque o tubo de ensaio, né, deixa eu trocar aqui. O tubo de ensaio, ele está presente em... O tubo de ensaio, ele está presente no... Vamos dizer assim, em filmes, em desenhos animados, em ilustrações. É o que a gente mais conhece, né? É um tubo, né, de vidro. É um vidro diferente. Eu vou dizer a vocês, toda a vidraria de laboratório não é confeccionada a partir de vidro comum. O vidro, na realidade, é uma mistura de sílica, vamos dizer assim, a grosso modo, que é areia, né? Mais alguns metais. Aqui também vai ser sílica, porém eles adicionam geralmente um composto chamado boro da tabela periódica. Por que isso? As vidrarias de laboratório fazem isso para que elas sejam resistentes a mudanças bruscas de temperatura. Ou seja, eu não sei se você já aconteceu isso com vocês. Vocês pegarem, por exemplo, uma tigela de vidro muito quente e colocar em cima da pia fria e ela rachar. Então, isso ocorre porque aquele vidro ali não foi preparado, né, para ocorrer, ter essa mudança brusca de temperatura. Já esse vidro para essas vidrarias, ele tem uma composição química diferente, fazendo com que o mesmo tenha uma certa resistência a mudanças de temperatura. Então, tubo de ensaio, né, é um recipiente onde você faz reações aqui dentro. Você pode fazer uma série de reações, guardar soluções e por aí vai, tá bem? Outro mais comum, que é o Becker, né? Eu coloquei aqui a grafia da língua portuguesa, Becker, com Q e U. Você pode encontrar aí na internet com K, mas ela é grafada, né, escrita e registrada aqui, essa palavra Becker, dessa maneira, com Q U. É em homenagem a um cientista alemão, essa vidraria. Então é uma vidraria que ela é usada para fazer reações químicas também, e também para guardar assim algumas substâncias momentaneamente, fazer preparo de soluções. Só um detalhe, ela é um instrumento de medida bem rudimentar em comparação com outras vidrarias de laboratório. Por quê? Você está vendo aqui a marca de 120, né? Assim, a grosso modo 120 ml, né? Ela pode conter até 150, mas vamos dizer aqui, 120. Talvez, se você usar um instrumento mais preciso, aqui tenha 121 ml, não tenha 120. Então eu estou chamando a atenção de vocês para o que o Becker, ele não é um instrumento de precisão para fazer medidas, né, exatas de volume. Nós temos o balão de fundo redondo, né? Esse balão ele também é utilizado para fazer reações dentro dele, e também ele é acoplado a outros instrumentos aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma mistura aqui de compostos que são voláteis evaporam com facilidade, eu poderia colocar uma bomba de vácuo aqui e puxar os mais voláteis por meio da bomba de vácuo, tá bem? Eu posso fazer aquecimento de reações aqui também. Aí veja, o balão volumétrico, né? O balão volumétrico é um instrumento de medida, né, bastante preciso. Ele
ele é utilizado, né, para preparar solução, uma solução que você queira. Por exemplo, você quer preparar uma solução de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Aí você vai utilizar isso aqui, mas só com um detalhe: você vai utilizar visando a precisão e exatidão, porque ó, ele é feito da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Aqui é 1000 ml, aqui é 500, 250 e 100 ml. Eu quero preparar uma solução que contenha cloreto de sódio. Eu coloco o sal aqui e coloco água, mas eu vou ter que bater essa marca. Ou seja, previamente eu vou querer 1000 ml de uma solução, tá bem? Uma solução que eu digo de cloreto de sódio, 1000 ml. Aí se eu quiser 500 ml de uma solução, eu pego um balão de 500 ml. Agora ele é mais preciso, hein, do que o Becker, bem mais. Um detalhe: esse instrumento aqui, ele não pode sofrer mudanças bruscas de temperatura, porque senão ele perde a precisão do mesmo, tá bem? Então esse é o traço de aferição aqui, ó. Você tem um balão de fundo chato, né? O balão de fundo chato é destinado a se realizar destilações. Destilações a gente vai ver mais para frente, que é um tópico no nosso conteúdo, que é uma técnica de separação de misturas, tá bem? Então ele tem assim uma função um pouco parecida, né, com a do fundo redondo. Você vai encontrar em laboratório mais o balão de fundo redondo. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui, ó. O balão de fundo redondo, o Becker e o tubo de ensaio são instrumentos mais comuns, e o balão volumétrico também. Isso aqui você já encontra com uma certa assim dificuldade, porque ele tem uma função muito parecida também. Ele é utilizado às vezes para fazer aquecimento sob refluxo. O que é isso? É você colocar ele num banho de água e acoplar ele em uma bomba de vácuo e pronto. Vai ocorrer o aquecimento e a bomba de vácuo vai retirando os compostos, as substâncias mais voláteis. Aí a aplicação dele já é mais específica também. Deixa eu pegar outra aqui, pronto. Esse aqui é bem comum em laboratórios de química, biologia, pesquisas médicas, que é a pipeta graduada. A pipeta graduada, ela é utilizada para fazer transferências de volumes variáveis. Aí veja, ela apresenta uma precisão inferior à pipeta volumétrica. Eu vou explicar o que é. É porque, por exemplo, ó, se essa pipeta aqui for de, vamos dizer, 50 ml, ela cabe, né? Ela consegue conter até 50 ml. Mas se eu quiser pegar 10 ml, consigo. Se eu quiser pegar 5 ml e meio, consigo. 20 ml e meio, até consigo pegar essa pipeta. Esse instrumento aqui que você está vendo, ó, chama pera, ou pompete também, é o pompete. A pera, ela tem a função do seguinte: você aperta ela aqui nesse corpo e aqui, ó, de lado. Aí ela vai fazer com que o líquido seja sugado. Isso aqui vai estar em pé, né? E o líquido vai ser sugado, tá bem? Você tem a piceta, né? A piceta é um recipiente de laboratório. Você vê em hospital, não só em laboratório, mas em hospital você vê bastante. É um recipiente que é utilizado. Geralmente o pessoal guarda muita água destilada dentro dela. A água destilada é uma água com um grau de pureza superior à água comum, tá bem? Aí você aperta aqui, ó, sai um esguicho de água. Aqui é o Erlenmeyer. Ele tem esse nome Erlenmeyer, é uma homenagem também a um cientista alemão, se eu não estou enganado. Emil Erlenmeyer, vem do alemão, ó, Erlenmeyer Kolben, né? Não sei nem se a pronúncia é essa. É um frasco, né? Que ele é isso aqui, né? Tem esse formato. Ele é utilizado principalmente para fazer um procedimento chamado titulação. A gente vai ver o que é a titulação, tá bem?
Mas assim, sua parede em forma de cone invertido evita que o líquido em seu interior espirre para fora e facilita a lavagem, né? Então, ó, esse V invertido aqui, ó, você vê um V aqui e um V, e depois ela evita, se você pegar com a mão e agitar assim, evita que o líquido, as gotas do líquido saiam, né, para fora, tá bem? Isso é muito útil para o processo de destilação, tá bem? Outro instrumento é o funil, né? O funil ou o funil de Buncher. Vai depender muito da pronúncia, viu? Se você quiser saber a pronúncia correta, o ideal era você ir num dicionário, no Google Translate, e colocar, né? Mas vamos chamar de funil de porcelana. Funil de porcelana é porcelana esmaltada, hein? Ele destina-se a fazer filtrações a vácuo, mesmo com algumas substâncias corrosivas. Você pode colocar aqui substâncias corrosivas, como ácidos, tá entendendo? E a temperaturas altas. Ele é revestido dessa, vamos dizer assim, capa, né, de porcelanato esmaltado, para justamente resistir a ataques, por exemplo, de ácido fluorídrico, que é um ácido um pouco perigoso, né? Temos aqui, ó, o Kitasato. Kitasato é como se fosse um Erlenmeyer, o mesmo formato, um V invertido, só que ele tem essa saída do lado. Essa saída é utilizada para quê? Você fazer acoplar aqui uma mangueira. Essa mangueira vai estar ligada a uma bomba de vácuo. Aí veja como ocorre. Você pega o funil, né, de porcelana, ele é utilizado juntamente com o Kitasato. Como? Você pega o funil, coloca essa borrachinha aqui, ó, embaixo do funil, e depois você pega um papel de filtro. O papel de filtro é como se fosse um papel para fazer café em cafeteira, tá bem? Aí você vai pegar o papel de filtro e colocar aqui, tá bem? Aí você pega, por exemplo, você quer fazer uma filtração, aí coloca, vem com a substância, aí coloca ela aqui, vai estar forrada com papel, só que não é um funil, tá bem? Aí vamos dizer que você queira fazer uma filtração utilizando um ácido, aí por isso que você tem que utilizar esse funil aqui, esmaltado. Se você usar outro tipo de funil, talvez o funil não resista tanto. E outro detalhe, vai criar um vácuo aqui, essa orifício aqui, ó, ele está acoplado a uma bomba de vácuo. Essa bomba vai puxar todo o ar que tiver aqui dentro. No caso, nesse caso aqui, ó, vai passar o líquido, passou o líquido azul e vai ficar um sólido aqui dentro do funil. Só que o ar todinho que está aqui dentro, ele vai ser puxado. Aí vai ser puxado para onde? Para a bomba de vácuo. Aí você pergunta, mas não puxa o líquido? Não, o líquido não é puxado não. Por que não é puxado? Porque o líquido, ele, quando, no caso, né, o analista químico ou o operador, ele vai ter que estar em cuidado que esse líquido não chegue até aqui, ó. Se chegar, vai passar para a bomba de vácuo, aí vai prejudicar, né? Aí veja, o Kitasato, né? O Kitasato tem é japonês isso aí, tá bem? É constituído de um vidro espesso e um orifício lateral. A diferença entre o Kitasato e o Erlenmeyer, né, gente, é que o Kitasato tem esse orifício lateral. Uma das utilizações, né, seria verificar a presença de umidade de gases. Tem várias aplicações, né? Essas vidrarias de laboratório, eu pego às vezes o texto assim, não é uma coisa tão engessada não, engessada no sentido assim, só serve para isso. Geralmente o Kitasato você vai utilizar para fazer filtragem utilizando bomba de vácuo, tá bem? Ele recebeu essa homenagem em homenagem a esse cientista japonês Shibasaburo Kitasato, tá bem? Era um bacteriologista japonês. Aí veja, vamos passar para outras vidrarias. Pronto, ó, a bureta. A bureta
ela é utilizada juntamente com o Erlenmeyer. Deixa eu desenhar aqui, ó, para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Se você não tem a bureta aqui, aí você colocaria aqui, ó, o Erlenmeyer, ó. Tá bem? O Erlenmeyer ficaria aqui e a bureta. Ela tem essa torneirinha. Essa torneirinha você utiliza ela para abrir e fechar. Você coloca um líquido aqui, ó. Aí esse líquido vai passar aqui pela bureta. Tem as marcas, né, indicando. Mas assim, é um instrumento que vocês vão ver a aplicação mais dela, no caso, no segundo ano, quando for trabalhar com soluções, tá bem? Ela é um instrumento bastante preciso, tá bem? Por que bastante preciso? Porque ela consegue medir volumes de líquidos, tá bem? Veja, ela é utilizada juntamente com o suporte universal. Suporte universal. Você coloca a bureta aqui e o Kitasato aqui, ó, embaixo. Só pra gente ter noção como é que é. Tá bem? Aí ela fica em pezinho aqui. Essa garra segura a bureta em pé. Tá bem? Aí tem, ó, um funil mais simples, que é o funil de laboratório, né? O funil de laboratório é um item fundamental. Em quase todo laboratório você vai de análise, né? Você vai ver um funil desse aqui de vidro. Ele é bem mais simples, tá bem? Mais simples do que um funil de porcelana. Agora ele assim, ele às vezes não é tão resistente quanto de porcelana. Aí você aqui, ó, tem a proveta graduada. A proveta é um tipo, né, é um tubo cilíndrico. Vocês estão vendo aqui, ó, é um tubo cilíndrico, tá bem? Aí ela tem umas marquinhas aqui, ó, que serve para você medir, né, a quantidade de líquido que ela contém. Aí sua principal característica é a presença, né, de medidas em toda a sua extensão, tá bem? Por exemplo, eu quero medir 10 ml de água, eu coloco água aqui e vou até a marca de 10 ml. Ela é bem precisa também. Ó, outro detalhe, também não pode ser você, por exemplo, você usa essa proveta juntamente com uma substância que tem cor, aí mela, ela suja, né, a mesma. Aí você não, quando você for limpar, tem todo uma série de procedimentos que você vai fazer, mas quando for limpar, você não tem que deixar secar ela, a mesma tem que ser secada a temperatura ambiente, porque ela é um instrumento de precisão, não pode estar se delatando. Você sabe que os materiais, quando são submetidos a temperaturas um pouco altas, né, eles se delatam, né, aumentam de volume. Aí isso pode causar uma imprecisão na proveta. Mesma coisa vale para a bureta. Deixa eu ver outra aqui. Esses aqui não. Mas ó, pipeta graduada também não pode sofrer aquecimento. O balão volumétrico, tá bem? Então tem que ter cuidado com essas questões. Então vamos partir aqui para o funil separador. O funil separador, ele é utilizado para fazer separações. Vou dar um exemplo. Você tem, ó, uma mistura água e óleo. Não se mistura, né? O óleo fica aqui em cima, né? E a água fica aqui embaixo. Mas ó, como ele é prático para separar substâncias que são imercíveis, que não se misturam, você pode, ó, abrir essa torneirinha, aí a água vai sair todinha, e quando chegar aqui quando chegar no óleo, né, aí você fecha a torneira, aí você só tem o óleo, tá ok? Aí vidro de relógio. O vidro de relógio é utilizado para pesar substâncias, tá bem? É um pedaço de vidro, só que ele tem um formato redondo e côncavo. Côncavo, ele é curvo, né? Tá bem? Também é utilizado para fazer evaporação. Por exemplo,
eu queira pegar água e sal. Aí eu boto um pouquinho de água aqui com sal. Aí deixo a temperatura ambiente. Quando eu voltar só vai ter o sal, que a água evaporou. Cadinho de porcelana. Esse daí também é interessante. O cadinho de porcelana é um recipiente, né? Ele é feito de porcelana com um intuito, ou seja, com um objetivo. O objetivo que ele tem é resistir a grandes variações de temperatura. Tá bem? Então ele tem esse objetivo. Você pode levar ele a temperaturas altas. Por exemplo, se você quer queimar alguma substância aqui, você usa um cadinho de porcelana. A cápsula de porcelana também, né, é utilizada para evaporação de compostos. Calcinação é quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pega um gesso, vou dar um exemplo, gesso. Aí você coloca o gesso para reagir com outra substância. E aí se dá o nome de calcinação. Secagem também é feito de porcelana. Por quê? Para resistir a mudanças de temperatura alta ou mesmo até resistir à ação direta do fogo sobre ele. Quando você vê esses instrumentos de laboratório feitos de porcelana, né, você já pensa na questão deles serem utilizados para, né, resistir a altas temperaturas. Tela de amianto. A tela de amianto para que serve? Veja, eu tenho aqui, ó, a tela de amianto. Vou dizer logo um detalhe. Tela de amianto desde 2017. Essa substância amianto está proibida aqui no Brasil. Por quê? Essa substância branca aqui, ó, é a antiga telha de brasilite. Há uns 10 anos atrás você comprava telha de brasilite feita de amianto. Qual o problema do amianto? Cancerígeno, né? Você exposto a ele por muito tempo, ele provoca câncer. Bem, mas ele era utilizado para o que? Ver. Você pega a tela de amianto, que é uma tela de arame e com amianto no meio. Você coloca aqui uma fonte, uma chama e coloca a substância que você queira aquecer, né? Aqui no caso tem um becker, né? Aí tem um vidro de relógio em cima e tá ocorrendo um aquecimento, tá bem? Aí o bico de Bunsen é essa chama aqui que eu vou mostrar mais pra frente, tá bem? Aí veja, tem até aqui, ó, é proibido a comercialização, né, da tela de amianto com risco central confeccionada em amianto por este ser cancerígeno, sendo substituído por cerâmica ou lã de rocha, mas a nomenclatura permaneceu. Então é outras substâncias que eles já utilizam, mas assim, a nomenclatura, quando ele diz, é um nome, permaneceu, apesar de não ser de amianto, ficou o nome, tela de amianto. Condensador é um instrumento de laboratório que serve para você realizar destilações. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, ó, que eu estou aquecendo uma substância aqui. Aí vamos dizer que esse becker aqui, ele está conectado com um condensador. É uma forma bem simples, né? Água e álcool, tem uma mistura aqui. O álcool, ele tem um ponto de ebulição menor do que da água. Quando dá 70 graus mais ou menos, o álcool ele sofre a transformação. Ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Aí ele vai, ó. Então, aí você pode fazer o seguinte: esfriar esse álcool. Como? Aqui é como se fosse um tubo dentro de outro tubo, tá bem? Veja, aqui, ó, tá passando água por dentro desses anéis, ó. Água fria. E ela sai aqui. Só que essa água aqui, ela passa por dentro de um tubo de vidro, mas que não tem contato com outro vidro, essa parede aqui, ó. Então o álcool vai vir, aí ele vai estar no estado gasoso, aí ele vai ocorrer o que? Uma liquefação, né? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Aí o álcool vai vir, ó, na forma líquida e vai cair aqui. Aí você recolhe o álcool, tá bem? Então isso aí esse instrumento se chama, né? Deixa eu apagar aqui. Condensador.
tá bem? Aí veja, deixa eu pegar aqui. Aí veja, você tem o bico de Bunsen, né? É aquele, é a chama, né? É como se fosse um, para o cotidiano de vocês, como se fosse um maçarico. Aí é uma mangueira, aí você tem isso aqui, ó, essa base. Aí tem gás aqui, geralmente utiliza gás de cozinha. Aí sai essa chama. É utilizado para fazer um monte de coisa em laboratório também. Aí recebeu esse nome em homenagem a Robert Bunsen. Desde aquecimento a esterilização em laboratório de biologia, o pessoal utiliza para fazer esterilização de vidrarias. Também, ó, isso aqui é um suporte universal, né? Que é utilizado para, por exemplo, você colocar um becker aqui, né? Você colocar uma bureta, ele vem com as garras, tá bem? Placa de Petri, são placas de vidro, né? Como tá mostrando aqui. O pessoal de biologia utiliza muito, hein? Para fazer cultura de bactérias. Isso aqui é uma bactéria, hein? Uma cultura de bactéria. Então, assim, lá no laboratório da escola tem a placa de Petri. Você tem a pipeta volumétrica, né? Aí a pipeta volumétrica é diferente da pipeta graduada. Ela tem essa, como se fosse barriguinha aqui, né? Por quê? A pipeta volumétrica, diferente da pipeta graduada. Deixa eu voltar aqui. Pipeta graduada. Aqui, ó. Pipeta graduada ela não tem aquela barriga, né? A pipeta volumétrica ela já tem, possui, né? Opa. Ela já possui essa barriga aqui, ó, grande. Por quê? A pipeta volumétrica ela só é possível utilizar se você, que por exemplo, eu quero pegar 10 ml de um líquido. Deixa eu mudar aqui. Eu quero pegar 10 ml de um líquido. Bem, você vai ter que pegar uma pipeta volumétrica. Agora ela é bem mais precisa do que a graduada. Eu quero pegar uns 5 ml do líquido. Então você vai ter que ter uma pipeta de 5 ml, volumétrica de 5 ml. Se tiver só a de 10, não pode, porque ela é utilizada para medir 10 ml. Então tá vendo que ela assim é uma coisa casada. Tem pipeta volumétrica de 10 ml, tem pipeta volumétrica de 5 ml. A graduada não, você pega qualquer volume dependendo do volume total. Tá entendendo? Então assim, tem uma pipeta bem mais simples, né? Quando você quer adicionar algumas gotinhas de qualquer coisa, qualquer líquido, né? Qualquer coisa não, um líquido. Aí você utiliza a pipeta de Pasteur, né? É uma homenagem a um químico francês. Você tem agora, esses aqui são instrumentos eletrônicos e elétricos que são utilizados em laboratório. O mais famoso é a balança, né? A balança de laboratório, ela é bem precisa. Ela é fechada, tá ok? Porque ela é fechada para evitar a contaminação e também que o ar, o vento, interfira no processo de pesagem. Porque muitas vezes eu quero pesar, por exemplo, vamos dizer 5 miligramas. 5 miligramas é uma quantidade bem pequena. Aí qualquer movimento que a balança sinta aqui vai alterar aqui, tá bem? Então a balança analítica, né? Que é a balança mais famosa. Aí tem a balança semi-analítica. Tem vários tipos de balança, hein? Veja, aí tem a capela. A capela é utilizada para quê? Lá no laboratório tem. É utilizada quando você está fazendo reações que exalam ou liberam substâncias nocivas à nossa saúde e ao meio ambiente também. Tá bem? Porque você vem para aqui, ó, para baixo. É mais um instrumento de segurança, né? Aí você deixa isso aqui é vidro ou plástico, depende muito. Geralmente é plástico para ser leve. Aí você levanta, aí baixa um pouquinho e aqui tem um motor. Esse motor é utilizado para quê? Para como se, vou dar um exemplo. Vocês não tem sugar em casa, né?
Sabe o que é sugar? É aquele coisa que fica, aquele equipamento que fica em cima do fogão para tirar o cheiro de gordura, essas coisas. Então, aí veja, vai ser liberado, né? Se você tiver, por exemplo, mexendo com gasolina, aí o vapor de gasolina sobe porque o motor está sugando e joga para fora do laboratório ou do ambiente que você esteja. Tem a estufa, né? Estufa de laboratório, que é como se fosse, eu acho que quem um dia fizer curso de manicure, curso na área de enfermagem, instrumentação cirúrgica, vai saber. Oh, me lembro lá quando o professor falou que é uma estufa. É um instrumento que serve para esterilizar, para secar vidrarias com temperatura também. Então é como se fosse um forno. Aí você abre, aí coloca aqui, ó, coisas dentro da estufa, tá bem? Aí você fecha, aí você coloca a temperatura que você quer e deseja, tá bem? Então, gente, a próxima aula que eu vou apresentar para vocês vai ser sobre processo de separação de mistura, tá bem? Eu fico por aqui nessa parte de vidrarias e equipamentos de laboratório.